Eu sou Edinete Antunes de Sá, do Nascimento, sou brasileira, sou mestranda do PPG-Pax, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que é o programa de pós-graduação em Patrimônio, Cultura e Sociedade. Eu sou professora de artes e também sou formada em licenciatura em Belas Artes pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, pedagogia pela Universidade Castelo Branco e especialista em arte pela Universidade Gama Filho. O meu tema é sobre a Casa de Cultura de Itaguaí como espaço educativo e de memória. A Casa de Cultura de Itaguaí, ela fica localizada na antiga estação ferroviária de Itaguaí. Essa estação, ela foi inaugurada em 14 de novembro de 1910. Ela funcionava levando o trem de passageiro da estação de Santa Cruz até Mangaratiba, passando por Itaguaí. Funcionou até meados dos anos 80. Em 2005, por iniciativa da Prefeitura Municipal de Itaguaí, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em parceria com a Secretaria de Estado e Cultura do Rio de Janeiro, foi inaugurada a Casa de Cultura nesse lugar. Em 13 de fevereiro de 2006. A Casa de Cultura possui um centro de memória com a fotografia dos prefeitos da cidade, o brasão da cidade e alguns livros. Ela possui 3 salas onde são realizadas oficinas, banheiros e também possui uma cozinha. Também possui um espaço chamado café, onde são realizados saraus, lançamentos de livros, pequenas exposições. Junto à Casa de Cultura, também existe a Biblioteca Municipal Machado de Assis, que foi fundada em 2 de dezembro de 1880, com o apoio do imperador Dom Pedro II. A biblioteca funciona no espaço atual também desde 2006. Existem diversos projetos na Casa de Cultura, entre eles o projeto Leitura Cultural, o projeto Biciteca, onde os livros são disponibilizados numa bicicleta, projeto Colônia de Férias, projeto em homenagem a escritores brasileiros. Existem oficinas de escultura, desenho artístico e, junto com a parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, oficina de corte e costura, artesanato, reciclagem, crochê, tricô e pintura em tela. Em 2003, o prédio da antiga estação ferroviária foi declarado tombado por uma lei municipal. Em 2010, a estação ferroviária de Itaguaí foi incluída na lista de patrimônio cultural ferroviário, com bens declarados de valor histórico, artístico e cultural, nos termos da Lei 11.483/07, pela portaria do IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A partir de 1º de fevereiro de 2017, a Casa de Cultura de Itaguaí passou a se chamar Casa de Cultura Marise Moreira de Brito, em homenagem a uma moradora da cidade, filha do ex-prefeito de Itaguaí. Marise se dedicava ao artesanato, desenho, pintura, fotocolagem, culinária e decoração de festas. Desenhava e pintava como amadora. Fez diversos cursos de pintura e artesanato para aprender técnicas novas. Nasceu em 13 de abril de 1957 e faleceu em 20 de janeiro de 2016. A pesquisa sobre a Casa de Cultura de Itaguaí como espaço educativo de memória, ela possibilita entendimento maior sobre esse patrimônio cultural da cidade, que fica localizado no estado do Rio de Janeiro, na região da Costa Verde Fluminense.
Por meio do patrimônio cultural, podemos conhecer a história, a arte, as tradições, os saberes e a identidade de determinado lugar. A educação para o patrimônio pode desenvolver conhecimento crítico, sendo possível, assim, o fortalecimento dos sentimentos de identidade e cidadania. Fatores que indicam a importância e relevância desse tema, que tende a investigar aspectos relativos às noções de memória e patrimônio. Esse tema é de muita importância. Já tivemos muitos temas análogos a esse, porém, esse tema é inédito. Ainda não existem pesquisas sobre a Casa de Cultura de Itaguaí como espaço educativo e de memória. Essa pesquisa pode contribuir para que a sociedade se interesse pela história e cultura da região. Pode contribuir também para conhecer mais sobre esse patrimônio, obtendo conhecimentos que poderão ser usados como base para outras pesquisas. Carvalho, 2014, afirma que os valores culturais do povo são formados primeiramente pela herança deixada para os seus antepassados. Todas as nações construíram a sua história, e o povo guarda na memória afetos e lembranças de indivíduos e grupos, mesmo que de maneira fragmentada. Segundo Olive, em 2009, falamos em patrimônio cultural, nos referindo diretamente ou indiretamente ao passado, que é sempre constituído pelo presente. O Estado brasileiro tem como tradição zelar pelos bens edificados que compõem o patrimônio material. Para isso, existem instituições como o IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, responsável pelo tombamento e pela preservação dos bens que precisam ser mantidos. Segundo Schlein, em 2006, as noções de patrimônio cultural e urbano, monumentos e cidades históricas fornecem esclarecimentos sobre a construção da identidade e sua relação com a temporalidade. As construções do passado contribuíram para o estudo sistemático das formas plásticas, do seu desenvolvimento e da sua classificação. A educação para o patrimônio tem como objetivo desenvolver conhecimento crítico que possibilite às comunidades se apoderar do patrimônio cultural que lhes pertence, sendo possível, assim, a possibilidade de fortalecimento dos sentimentos de identidade e cidadania, assim como a construção de um processo de preservação sustentável desses bens culturais. A educação para o patrimônio cultural pode provocar situações de aprendizagem integrada ao processo cultural, seus produtos e manifestações, despertando nos educandos o interesse pelo ambiente em que vivem, valorizando a cultura e aprofundando no conhecimento da vida de sua comunidade. Segundo Carvalho, 2014, educar para o patrimônio é revigorar os sentidos, despertar o olhar para encontrar o lugar com o qual nos identificamos, um bairro, uma praia, um museu ou um monumento histórico. O patrimônio testemunha um ou vários elementos do indivíduo relacionados à forma de ser, os conflitos, sua fé, sua razão, carregam a alma do seu povo, ajuda a compreender o momento presente a partir da história. A sua linguagem pode ser arquitetônica, paisagística, ritual, sonora. A linguagem do patrimônio é um universo culturalmente rico de significados.